Oiê, seja bem-vindo ao meu mundo. Meu nome é Paula Lavigne Silva e para você que não me conhece ainda, eu sou uma pessoa que viveu crossdressing por muito tempo e que hoje começa uma transição, um momento um pouco mais tardio na vida, assim, né? E o objetivo do meu canal é trazer informações, dividir experiências para pessoas que vivem ou que têm curiosidade de saber como vivem pessoas que passam pela mesma situação que eu. Principalmente que viveram alguma coisa em termos de crossdressing, que estão começando ou que estão passando por uma transição, uma fase mais tardia na vida, né? Hoje eu queria trazer o seguinte tema para discutir aqui no canal. Um tema que eu já pincelei ele algumas vezes, mas que eu acho que vale a pena trazer ele de uma maneira um pouco mais aprofundada aqui, tá? Que é falar sobre pessoas que vivem o crossdressing e por que elas criam essa vida toda dupla, né? Então, quando eu falo que eu vivi uma vida dupla no passado, eu sei até que isso é uma coisa que é uma das coisas que mais machuca a Becca, né? E eu sinto muito por isso, ela sabe o quanto eu sinto por isso, mas era uma forma que eu via de proteger ela disso tudo que vocês estão vendo aqui, né? Que, ok, para vocês que estão me conhecendo assim como Paula, que estão me vendo aqui e somente conhecem esse lado, não fazem ideia do lado do Paulo, que é o lado do dia a dia, que sempre existiu e que todo mundo conhece. E quando eu digo todo mundo, é todo mundo que convive comigo no dia a dia, né? Mas eu tô aqui para dizer porque eu não sou a única pessoa que vive esse lado duplo, né? Na verdade, muitas outras pessoas acabam vivendo, tá? Inclusive, existem histórias e histórias de pessoas que, por falta de aceitação, por medo, etc., acabam tendo que viver por uma pressão psicológica, muitas vezes, por medos, por preconceitos ou por várias outras questões que surgem, né, no nosso dia a dia, acabam vivendo esse lado em femme, como é muitas vezes dito, né, no meio cross, de uma maneira oculta, né, de uma maneira com que ninguém saiba. Então, assim, são muitos os casos, são pessoas que vivem exatamente o que eu vivi, são pessoas que tinham uma aceitação e perderam, porque, sim, é visto como um tabu pela sociedade, a gente praticar o crossdressing, a gente se expressar de uma maneira diferente. Então é como se, a não ser que seja por uma questão de piada ou chacota ou sei lá, diversão, é como se fosse proibido o homem usar adereços femininos, né, roupas femininas, acessórios femininos, se portar como uma mulher, né? E muita gente acaba tendo essa necessidade, que é algo que eu costumo dizer que a gente nasce com isso, né? Não importa se você é cross, se você é trans, se você transita entre os mundos ou não, é uma coisa que nasce com a gente e a gente precisa expressar isso, né? Então, assim, o que acaba acontecendo na prática, as pessoas elas arrumam maneiras de viver isso, seja usando poucas peças, seja construindo todo um esconderijo secreto para poder viver isso. E quando eu falo que as pessoas fazem isso, e existe uma dificuldade de entender, são inúmeras histórias que eu pude vivenciar ao longo da minha trajetória, que nem é tão longa assim no meio cross, né? Conheço gente que tem uma trajetória muito maior que a minha, de muito mais anos e muito mais experiência vivendo isso, mas que em conversas relatam exatamente as mesmas coisas. Pessoas que eventualmente faziam isso enquanto namoravam e depois que casaram perderam essa liberdade, ou que a esposa pegou algo, ou que de fato nunca deixou com que ninguém percebesse, soubesse de nada. Então essas pessoas, elas não conseguem simplesmente ignorar esse impulso, sabe? Ignorar essa questão que surge da gente. E nós vamos buscar uma maneira, né, que eu costumo dizer, de respirar isso de alguma forma. Então, por mais que a pessoa negue isso por períodos, por mais que existam os urges, né, mais uma vez, vocês já me viram falar muito de urge-purge aqui,
Se liga aí, moçada, que está na hora da revisão. Urge é criar urgência, um gatilho psicológico que faz a pessoa sentir que precisa agir agora para não perder a oportunidade. Purge é o efeito contrário, quando a urgência foi tão intensa que a pessoa se arrepende, cancela ou evita sua marca no futuro. Então, por mais que as pessoas passem por isso, elas vão achar uma forma de extrapolar. Elas vão achar uma forma de poder colocar lá o salto, de poder usar maquiagem, de poder colocar peruca, podendo ser o conjunto dessas coisas ou coisas isoladas. Elas vão encontrar uma maneira de vivenciar aquilo que está reprimido, porque isso faz parte da gente, né? E até numa conversa que eu tive recentemente, numa entrevista que eu fiz, conversando com a entrevistadora, né? Ela me falou, né, que na visão dela, pela experiência dela, porque ela já teve uma interação com o meio cross, que na experiência dela, sei lá, talvez 5 entre cada 10 homens tenham a vontade de vivenciar algo do meio cross. Eu não sei se isso é tão grande assim. 5 de 10, tenho minhas dúvidas, mas 3 de 10, com certeza. Mesmo que seja aquela pessoa que espera o carnaval para usar alguma coisa, mesmo que seja aquela pessoa que só pinta a unha porque quer ter uma interação com uma criança, enfim, mas que arruma um pretexto para fazer, né, a travessia do gênero, o famoso cross-dress, né? Então, assim, independente de como for, quanto mais a pessoa tiver esse urge, quanto mais ela evoluir nesse processo, quanto mais ela vai experimentando, ela vai querendo e precisando vivenciar aquilo. É praticamente impossível você negar isso, né? E sim, daí vem a questão que a pessoa começa a construir uma vida paralela, porque ela tem tanto medo, como era o meu caso. Eu tinha tanto medo de ser pega, tanto medo de decepcionar as pessoas que eu amo, tanto medo de, sei lá, de que a minha vida virasse de ponta cabeça, de não dar conta. Confesso que ainda tenho, tá? Mas assim, tanto medo de que as coisas fossem de mal a pior, que durante o momento que eu pude, da forma que eu pude, eu usei toda a minha capacidade intelectual, toda a questão financeira que eu podia na época e tudo mais para construir de fato uma vida dupla. E eu conheço muita gente que faz isso. Desde pessoas que são, sei lá, juízes, advogados, médicos, engenheiros, até pessoas que têm as profissões mais simples, mas que dão um jeito de fazer isso. E quando eu falo profissão mais simples, eu não estou desmerecendo, tá? Com todo respeito. Mas eu sei que, assim, muitas vezes a gente fala, nossa, um médico, mas tem muito dinheiro, porque é uma profissão nobre, o cara tem que estudar muito, é um engenheiro, nossa, um arquiteto famoso. Mas não, às vezes a pessoa não tem nem escolaridade, às vezes a pessoa tem um emprego mais simples nesse sentido, né? E ela vai encontrar uma maneira de vivenciar, nem que seja de ter o baú dela ali com as coisinhas dela escondido para ela poder vivenciar aquilo. Seja dentro de um sofá. Eu já ouvi de pessoas que guardavam dentro do sofá as coisas, sabe? No forro do sofá. Outras pessoas que guardavam numa mala que tinha senha. Outras pessoas que deixam as coisas, os pertences, com pessoas que prestam esse tipo de serviço, né? Então, assim, é muito é muito comum, é muito mais é muito mais frequente do que a gente imagina. Acho que essa é a palavra, tá? Por isso que eu costumo dizer que o mundo é meio hipócrita, sabe? Porque muita gente aponta o dedo, muita gente canta de machão, muita gente fala muitas e faz muitas coisas que no final do dia a pessoa tá querendo praticar aquilo, né? Eu costumo até dizer que quem aponta um dedo, né? Que assim, ó, quem aponta um dedo aponta 3 para si próprio, né? Então, muitas vezes, e eu já passei por essa fase. É uma coisa que eu tenho que dizer aqui, porque eu tô sempre dividindo a minha experiência honestamente com vocês, né? Mas eu já passei por essa fase. Houve um tempo em que eu tinha raiva de quem fazia isso. Principalmente ali na minha adolescência, né? Quando eu tava virando um adultozinho ali. Eu tinha raiva de quem era gay, eu tinha raiva de quem era lésbica, eu tinha raiva de quem se vestia. Por quê? Porque era uma coisa que pra mim foi ensinado que eu não podia, então eu tinha que reprimir isso. Eu tinha que ser homem, eu tinha que, né,
tinha que ser o que eu tinha que ser, o que eu nasci para ser. E levou anos para eu entender, para eu me compreender, para eu desmistificar toda essa lavagem cerebral que surgiu ali de família, de criação, de meio, porque tudo isso faz diferença. O meio onde a gente cresce, a família na qual a gente cresce, a época na qual a gente cresce. Eu sempre falo isso aqui, né, gente? Eu vim de uma época pré-mídias sociais. Então, nessa época pré-mídias sociais, não tinha a facilidade que tem hoje da gente se comunicar aqui, como eu tô fazendo com vocês. É muito mais fácil, entendo eu, né? Assim como é muito mais fácil encontrar namorada, porque hoje você vai lá e tem software que você conhece a namorada. E não, eu não conheci a Beca assim, porque a gente se conheceu quase ali na fase de adolescência, aliás, né, próximo dessa fase. Então, assim, nessa época, né, eu não vou dar detalhes, tá, gente? Já fique claro, tá, Beca? Ó, não vou dar detalhes, tá bom, meu amor? Te amo. Mas, enfim, nessa época não existia aplicativo, não existia rede social. Era internet de escada, era SMS, eram coisas assim que eram extremamente arcaicas e que as pessoas de hoje em dia nem fazem ideia. É óbvio que se eu tivesse talvez crescido nos tempos modernos, seria mais fácil me conectar com alguém, conversar com a pessoa e entender, criar coragem para falar para os meus pais. Mas naquela época não. E obviamente, se os seus pais pegassem algo, era normal você ficar de castigo, você ser punida de alguma forma por isso, ou punido, né? E você entender que isso era errado, isso era levado em tudo quanto é lugar para você se curar, tá? E antes que isso pareça uma ofensa, falar, nossa, mas isso não é doença? Gente, até 2018, 2019, algo assim, isso ainda era visto como doença pela Ordem Mundial dos Médicos, da medicina, tá? Então, assim, tudo isso são coisas, são conquistas recentes. A possibilidade de estar aqui vindo falar, de estar comunicando com você, são coisas recentes. E toda essa questão, toda essa ideologia, todo esse tradicionalismo do qual pessoas, principalmente da minha geração, que cresceram e carregaram até aqui, faz com que a gente encontre maneiras de respirar. Por isso que eu falo, respirar sem que ninguém saiba, né? Inclusive, eu tenho assistido uma série chamada Dexter, com a Becca recentemente, né? Tem aí o Reborn, né? Que é um recente que tá saindo. Que tá saindo agora os episódios, mas é uma série que a gente sempre assistiu. E lá fala muito sobre o Dexter, né? Que é uma pessoa que vive uma vida dupla com outros fins, obviamente, né? Não dá pra gente comparar os fins, mas dá pra gente comparar a vida dupla. E muita gente vive como eu vivo, né? Vive um personagem ali porque precisa viver. É um personagem total? Não, óbvio que não. A nossa essência, ela é a mesma. As pessoas que eu amo, a brincadeira que eu tenho, os gostos que eu tenho, tudo que eu faço, sempre fui eu. Mas eu sempre interpretei o que a sociedade me pediu para interpretar, porque eu era proibida de ser a Paula, proibida de ser uma mulher, proibida de me portar como uma mulher, e por aí vai. E óbvio que isso faz com que a gente ache a nossa maneira de respirar. Então, da mesma forma que lá na série o Dexter tem a necessidade dele de respirar da forma dele, né? Que ele fala, né? Ele tem o urge dele, a gente tem o nosso. E a gente precisa, porque a gente precisa se ver, a gente precisa se conectar, a gente precisa olhar e falar assim, meu, era essa pessoa que eu queria ser, sabe? É se olhar no espelho, assim, muitas vezes, quem nunca, você que vive o que eu vivo, quem nunca se montou, se maquiou, colocou peruca, colocou maquiagem, sei lá, roupa e tudo mais, e você para e olha pro espelho e fala, essa sou eu. E aí você para e fica se olhando e contempla e imagina como seria a sua vida se ela tivesse sido desde sempre assim. Quem nunca passou por isso? Quem nunca vivenciou isso? Quem nunca que vive o que eu vivo teve essa questão? E aí, ok, mas eu não posso porque A, B, C, D, porque X, Y, Z, porque carreira, porque filho, porque esposa, porque marido, porque enfim. Aí começa um universo de problemas. Então o que você faz? Você se esconde, porque você começa a achar que isso tudo é errado, que você não pode fazer isso. Então você constrói lugares como esses. Aí você vai falar assim, nossa, mas é preciso ter muita
engenhosidade, muita maldade, muita loucura para construir um lugar assim. Não. As pessoas dão um jeito, porque na verdade a gente precisa respirar. As pessoas se unem, as pessoas dividem kitnets, dividem espaço, as pessoas conhecem outras pessoas que ajudam, porque a gente precisa respirar, né? Antes de eu ter a minha vida dupla numa kitnet que eu cheguei a ter, eu cheguei a participar de um projeto com um apartamento, onde eu deixava minhas coisas lá, que existe até hoje em São Paulo, né? Que é o Le Closet, né? Então, assim, inclusive, sempre que eu posso, eu dou apoio ao pessoal lá do Le Closet. É um coraçãozinho para vocês que continuam aí lutando todos os dias para manter, né, esse lugar histórico, que não é fácil, sei que não é fácil. Então, assim, as pessoas dão um jeito, gente, porque quem consegue ficar sem ar? Para quem então vive isso, o melhor exemplo que eu posso dar é o ar. Estou tentando tomando cuidado aqui com o microfone, tá, pessoal? Tentando não ficar batendo, esbarrando nele, mas tá difícil. Eu gesticulo muito, eu falo muito e por aí vai, né? Mas para quem não entende, quem não vive isso, quem quer entender a disforia, é assim: pensa que enquanto você está se vendo, você está respirando. E aí pensa que quando você tem que voltar para sua vida de menino, você quanto tempo você consegue ter a respiração. E você vai aprendendo a vida inteira, aprender muito a respiração. Vai ficar horas aprendendo a respiração. Chega um momento que você precisa respirar. Chega um momento que a gente precisa tomar ar. Chega um momento que a gente precisa viver isso. Chega um momento que a gente precisa se ver. E várias questões começam a surgir, como idade, como, enfim, peso, como... Aí começa a disforia, porque você quer se ver, e você quer melhorar, e você quer fazer mais, e você quer ter a liberdade, e o mundo fala não, 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 porque se você for assim, você não tem trabalho, porque se você não for assim, você não tem emprego, porque se você não for assim, você não tem estabilidade, porque se você não for assim, você não tem amigos, se você não for assim, você não tem família, se você não for assim, você não tem esposa, você não tem filhos, você não tem nada. Isso é o que a sociedade vai fazendo, porque a gente foi criada num mundo assim. A gente foi criada para pensar assim. E romper com padrões, quebrar limites, ligar o foda-se pro mundo e poder ser quem você é, e poder viver quem você é muito difícil, é muito doloroso. Dói demais poder respirar, porque a gente aprende tanto a travar a respiração que voltar a respirar é algo que dói, é algo que machuca, é algo que tortura. Então, assim, é difícil se libertar dessas correntes, é difícil se libertar dessas amarras. É um desafio. E é por isso que as pessoas, a maioria delas não consegue, a maioria delas sucumbe, a maioria delas não quer perder as pessoas que ama, a maioria delas não quer correr o risco, a maioria delas constrói uma vida paralela, uma forma paralela, uma mala paralela, um espaço paralelo, uma amizade paralela, um universo paralelo, um avatar paralelo, um perfil paralelo, uma forma de respirar, seja online, seja num jogo, seja num Face App, seja numa forma de poder mostrar para o mundo um lado seu que é uma parte sua, seja essa uma parte 100% sua, seja uma parte pequenininha ou muito grande, uma parte que é sua e que você quer mostrar e que você quer viver e que você quer ser, entende? Então, assim, tudo isso vai compondo e vai fazendo com que você tenha a coragem necessária para enfrentar o mundo, porque o mundo é muito hostil. Um mundo hostil. E, claro, de novo, tem pessoas que enfrentam essa hostilidade desde cedo. E a gente tem que tirar o chapéu para essas pessoas. Mas independente dessas pessoas que enfrentam desde cedo, independente das pessoas que estão enfrentando isso depois, eu já falei, existem prós e contras que é difícil da gente mensurar o que é melhor, o que é pior. Mas independente dessas pessoas, porque cada um tem a sua dor, nunca é fácil você ser a minoria, nunca é fácil você ser a exceção. E é por isso que dá tanta raiva de pessoas que diminuem isso, né? Eu vejo às vezes grupos políticos
minimizando que só existem homem e mulher, macho e fêmea. E esses mesmos grupos políticos, onde as pessoas vão lá, de repente, eu não vou ficar entrando em política aqui, não vou ficar apontando o dedo, mas vão lá e de repente falam que são contra o suicídio. E é uma coisa muito louca, porque como é que você pode ser contra a pessoa se suicidar e você quer obrigar ela a aderir uma questão única biológica, sendo que o ser humano é algo muito mais complexo do que isso. Nós não somos animais. E mesmo os animais fazem muita troca-troca, né, no seu nome. Mas mesmo os animais têm muito essa parte instintiva deles, né? Quem nunca viu dois cachorros machos ou duas cachorras fêmeas juntas porque estão ali numa brincadeira, numa coisa, se desentendem e o que eles são? Sabe? Gays? Qual o problema nisso? Eles não são nada, porque eles não se classificam assim, foda-se. Né? E nós, como seres humanos muito mais complexos, e como a própria ciência já comprova cada vez mais que existem questões genéticas e de ambiente que influenciam, e quando eu falo de ambiente, eu não estou falando aonde cresceu, porque foi criada com a avó, porque foi criada com a tia, não. Eu estou falando de ambiente, a influência que teve, sei lá, no útero da mãe, sabe? O pH, a música, né? Do momento que nasceu, o leite, sei lá, o desenvolvimento, a formação da pessoa fez com que partes do cérebro, parte das experiências, parte da genética e daquilo que você adquire ao longo da vida fosse moldando você a ser quem você é da forma que você é hoje. Então, assim, tem coisas que não são escolhas, elas vieram com você. E negar isso é sim trazer um caminho para a morte. É fazer um movimento que não te leva para a vida. É fazer um movimento que te leva para baixo, te leva para um estado de tortura, para um estado de punição, para um estado de repressão. E é por isso que as pessoas criam as formas de poderem vivenciar, porque é ir contra a própria natureza, não é escolha. Então, quando vem pessoas que querem massacrar essas minorias, não respeitando, e quando eu falo respeitar, gente, eu também não estou falando de beneficiar, tá? Eu acho que cada pessoa é única e as pessoas têm que estar nas posições por competência, sempre. Mas as pessoas são tiradas das posições muitas vezes não pela falta de competência, mas por julgamentos, né? Eu tenho certeza que eu vou ter muita dificuldade em viver a minha carreira que eu vivo hoje como sapo, que é uma carreira já direcionada a uma parte de tecnologia, mas como eu ocupo um cargo um tanto quanto mais comercial, vamos falar assim, eu tenho certeza que eu terei dificuldades de viver essa carreira dessa forma. A gente falou sobre isso num outro vídeo, num vídeo aqui atrás. Então, assim, as pessoas têm que entender que o inverso acontece naturalmente. E você restringir o mínimo de direito de minorias é muita crueldade. Quando você fala assim, na identidade de uma pessoa que é uma mulher trans, automaticamente subentende-se de que é uma mulher que não nasceu biologicamente mulher, que ela tem uma questão de identidade de gênero que faz com que ela queira se identificar como uma mulher trans. A gente já sabe que o trans significa isso. Não existe justificativa pra você falar assim, não, no documento tem que estar homem, saca? Homem cis, homem. Não, pode estar mulher trans, sabe? Então, assim, eu sinto pena das pessoas que querem massacrar minorias. E eu falo isso não de uma maneira de beneficiar. Eu não acho que ninguém. Eu acho que tem que haver justiça, sabe? E é muito difícil, é muito duro. Porque a punição, ela sempre existe, né? E é muito triste isso, porque já é uma minoria, já é uma pessoa que sofre, já são pessoas que lutam. E é por isso que as pessoas se escondem. E é por isso que eu trago aqui nesse canal sempre a mensagem da união, sempre a mensagem para as trans, que já são trans desde sempre, para que elas entendam que cada pessoa tem o seu processo, que tem o seu momento. Para as pessoas que não conhecem sobre esse universo que estão passando por isso, para que elas entendam os conflitos que pessoas como eu, como nós, passam. E para que as pessoas como nós, né, que saibam que não estão sozinhas. E, que pessoas como a Beca também saibam que não estão sozinhas. Que existem outras pessoas passando por esse mesmo momento, passando por essa mesma situação. E é por isso que eu falo, somos muitas, muito mais do que todas vocês podem imaginar. Mas nós vivemos assim, ó. Nós vivemos no escuro. Nós vivemos às sombras. Nós vivemos nos escondendo. Nós, pessoas como eu, que transicionaram tarde na vida.
Só que nós somos tantas que se uma acender uma luz, se a outra acender uma luz, se todas forem acendendo a luz, é isso aqui que vai fazer. A gente vai cegar esse mundo hipócrita. Porque, como eu disse, existem advogados, existem juízes, existem médicos, existem engenheiros. Mas tem o catador de lixo, tem o jogador de futebol, tem a caixa de supermercado, tem a enfermeira, tem a farmacêutica, tem a aeromoça, tem o piloto de avião, tem a pessoa de tecnologia, tem o programador, tem a pessoa de marketing. Tem muita gente que vive exatamente o que eu vivo, que precisa fazer exatamente o que eu quero. E essas pessoas não podem ter só o carnaval como uma normalidade, porque no carnaval tá ok você fazer qualquer coisa. No carnaval tá liberado. Agora, fora do carnaval, não, peraí, se você pintar a unha, se você colocar uma peruca, se você isso, aquilo, aí você não pode mais. E para as mulheres também, se você colocar um terno, se você colocar um. Não, você é menina, você não pode fazer isso. Imagina, uma mulher ir com bigode na festa junina, uma criança fazer isso. O meu filho não, meu filho eu vou orientar o melhor para ele, né? Enfim. Talvez eu tenha exagerado um pouco aqui, mas o recado é: o mundo é muito hostil nesse aspecto. Deixa as pessoas experimentar, viva, experimenta, se divirta, né? Se os seus filhos, se seus sobrinhos, seus primos, seus pais, se seus irmãos passam por uma coisa assim, deixa eles passar, deixa eles experimentar, eles não estão matando ninguém. Ninguém está cometendo crime nenhum. Não existe nada de errado em fazer isso, sabe? Não existe. Entende? É um direito nosso poder ser assim, é um direito nosso poder existir, é um direito nosso poder falar, é um direito nosso poder se maquiar, é um direito nosso poder cortar o cabelo, é um direito nosso poder ter ou não barba, é um direito nosso poder fazer o que a gente quiser com o nosso corpo. E a gente só vai poder parar de se esconder quando a gente começar a acender as luzes, quando cada família em que tem... Cara, é quase como se a gente fosse X-Men, sabe? Às vezes eu me sinto assim, eu tenho o gene dos X-Men, ou eu tenho o gene de bruxa, como do Harry Potter, né? É quase como se fôssemos bruxos vivendo num mundo de trouxas, onde os trouxas dominam. É quase como se a gente fosse mutantes vivendo num mundo de humanos, onde os humanos dominam. Mas são muitos mutantes. Eu não vou dizer que são maioria, mas é uma porcentagem muito grande para ser ignorada. Só somos minorias porque nos deixamos ser. Só vivemos na sombra porque nos permitimos viver. Só nos escondemos porque temos medo de aparecer. Mas se nos unirmos, pensem nisso, se nos unirmos, seremos advogados, médicos, engenheiros, caixas de supermercado, lixeiros, atendentes de farmácia, técnicos de tecnologia e todas aquelas questões que eu falei. Se nos unirmos, a gente monta uma cidade, a gente monta uma empresa, a gente monta um mundo, a gente cria um sonho e realiza ele. Se nos unirmos, seremos muito mais do que somos agora. Deixamos de ser minoria e passamos a ser algo que representa muito mais. É por isso que eu criei esse canal, é por isso que eu tô aqui. E é por isso que você que me assistiu até o final desse vídeo entende um recado de representatividade muito grande que eu quero trazer. Eu sei o que eu tô falando, porque eu vivo isso na pele. Eu sei. E claro, eu estou trazendo a minha opinião, o meu ponto de vista, com todo respeito a todos os pontos de vista diferentes, como eu sempre trouxe. Mas eu só digo uma coisa: acendam as luzes e saiam da escuridão. Ok? Bom, é isso, vídeo denso, longo, mas eu queria muito falar. Eu vou terminar aqui porque já tá dando quase meia hora de vídeo e eu quero ver quem que vai assistir meia hora de vídeo, né? Enfim, obrigada pra quem assistiu até aqui. Se inscreva no canal, deixa o joinha, me ajuda, falta muito pouco pra eu crescer e pra eu poder cada vez mais representar isso tudo que eu tô falando aqui. Então, se você se identifica comigo, como muita gente tem entrado em contato e dito isso, se você torce pela minha história, se você quer me apoiar, se você quer fazer a diferença, por mais que você não faça parte desse meio, por mais que você seja uma pessoa da heteronormatividade, com todo respeito à heteronormatividade, tá? Com todo o respeito que eu tenho a todo mundo, eu não quero guerra com ninguém, eu só quero respeito. Respeito por pessoas que são como eu. Respeito por pessoas que são como nós.
Se você é desse universo e quer contribuir, deixa o like, se inscreve, me ajuda a levar essa mensagem. Se você é como eu, lembre-se, independente de qualquer coisa, você não está só. Se você é como a Becca, minha esposa, também saiba disso, você também não está só. Existem pessoas que passam pela mesma situação. Ok? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Talvez esse seja o vídeo mais longo que eu fiz no canal até agora. Nossa, eu falo pra caramba. Editor, me desculpe, mas esse vídeo vai ficar longo. E é isso. Um super beijo pra vocês e até a próxima.